Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: são as minhas festas, são as fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte, no sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocaustos ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresente também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor, preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da mesma farinha, cozidos como fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresente 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito. O novilho e 2 carneiros, eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal. E ofertas derramadas é oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 carneiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual.
de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao Senhor. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vocês moram, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixa-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada. Celebra com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. Apresentem-se ao Senhor. Diante dele uma oferta preparada no fogo. Não realize trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vocês morem, é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia do 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum durante 7 dias. Apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realize trabalho algum. Estas são as ofertas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reunião sagradas, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e oferta de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor, assim começando no 15º dia do 7º mês. Depois serão recolhidos o que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês.
Durante 7 dias celebrem essa festa do Senhor. Durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Levítico 24. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhes tragam azeite puro de oliva, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas na tenda do encontro do Senhor, pelo lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha dos pães, usando com jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão a ser uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor. Cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua, pertence a Arão e a seus descendentes, que o comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre eles e um israelita. O filho de israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve-o, o que blasfemou, para fora do acampamento. Todos aqueles que ouviram colocaram as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejara. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá de ser executado, e toda a comunidade o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, assim será ferido. Quem matar um animal para restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas
Levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico 25. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiam as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem parem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir. No ano de descanso, você, o seu escravo, sua escrava, o trabalhador, contratado, o residente, o temporário, quem vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra, tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano, que proclame libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esse lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio lugar. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhes será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explore um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes em toda a terra em que tiverem propriedade. Concedam direito a resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver quem lhes resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la,
calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para sua propriedade. Mas, se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se o homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate, até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer, não puder sustentar-se, ajuda-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento, visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar-lhes a terra de Canaã, e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e vender algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador, contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Não domine impiedosamente sobre eles, mas temam o Senhor, o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão verem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer a alguém do seu povo, empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele é o seu comprador. Contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado, contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos
estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra, para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabeleceria a minha habitação entre vocês e não a rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não andeis, e nem fosse mais escravos deles. Quebrei as travessas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os mandamentos, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febres que lhes tirarão a visão. Mesmo quando ninguém os estiver perseguindo, vocês correrão, fugirão. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o seu orgulho seja aniquilado, e que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhe dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. Eu mesmo castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários, e não terei prazer
no aroma das suas ofertas. Quanto aos que estejam desocupados, não irão desfrutar da terra. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-lo totalmente, quebrando a minha aliança com eles. Pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que os tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos e as ordenanças, as leis que o Senhor estabeleceu no monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. Levítico 27. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua a homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável, como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono deseja resgatar o animal, terá que acrescentar. Se um homem consagrar sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa.
O sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem quer consagrar a sua casa e quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao valor, e a casa voltará a ser sua. Se o homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não a resgatar, ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se o homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-os ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas a aquele quem ele as comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário. Todavia, nada que o homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado por todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bens dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou Moisés no Monte Sião para os israelitas seguirem.